Olá, paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma edição das Lições Bíblicas em Ação, um programa da Assembleia de Deus em Cruzeiro, sob a direção do pastor Isaac Strobel. Essa programação tem como objetivo levar a você, professor da Escola Bíblica Dominical, um subsídio da matéria a ser lecionada no próximo domingo. Nós já estamos agora no segundo trimestre de 2022, com essa série de lições importantíssimas para os nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo. Os ataques contra a Igreja de Cristo. Vai falar sobre as sutilezas de Satanás. E dentro dessa temática, todo esse trimestre nós estaremos estudando, a cada domingo, uma sutileza, de Satanás contra a Igreja de Cristo. E hoje nós estaremos falando sobre a sutileza da banalização da graça. É importante, professor, caro amigo, que foi chamado para essa tão nobre tarefa de educador na casa de Deus, observar bem o que o nosso comentarista desse trimestre nos tem deixado para como preparo, início para o nosso estudo, para que essa aula seja com conteúdo bem consistente e possa dirimir as dúvidas de todos os nossos alunos. É muito importante nós observarmos isso. Na sequência, nós vamos já inicialmente ao texto áureo da nossa lição, que está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Você pode acompanhar aqui os slides aqui à minha esquerda. A palavra diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Na sequência temos a verdade prática. Nos diz o seguinte: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Eu fiz questão, se você observar, deixar em negrito mesmo ali o finalzinho da verdade prática. Toda ela é importante, mas se fôssemos resumir a verdade prática, nada mais é do que a graça, aquele que recebeu a graça, que fez jus à graça de Deus, ter uma novidade de vida, ou uma nova vida em Cristo. Nós vamos observar durante a nossa matéria, durante a nossa aula, nossa lição de hoje, justamente sobre essa questão aí, que há uma confusão talvez na mente, até mesmo por parte de alguns pseudos ensinadores da palavra do Senhor, que traz essa questão aí, que uma graça, que é a graça barata, a graça de Deus barata, que ela pode ser realmente banalizada, que a vida pode dar continuidade da mesma forma. Não. A graça de Deus, ela requer novidade de vida, ou nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe baseia-se também na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 4 ao verso de número 10. Esse texto, como a própria epígrafe diz, a leitura ela é em classe. A leitura bíblica em classe, você, professor, não pode deixar de fazer essa leitura com os seus alunos. Sendo possível, até mesmo ler ou pelo menos uma vez, se possível 2 vezes, e até fazer uma rápida reflexão nesse texto sagrado, onde está baseada a lição que nós estudaremos, ou todas elas sempre têm uma leitura base, uma leitura bíblica em classe. É muito importante que se faça dessa forma. O plano de aula consiste na introdução, apresentação da lição. Tudo isso você vai ver aqui, como eu disse no início, que o comentarista deixou aqui esse plano de aula para que nós, professores, pudéssemos seguir. E claro,
de forma sistemática, isso é muito importante, levar até a classe este conteúdo tão importante. Então, a introdução, a apresentação da lição, a conclusão da lição e também um subsídio ao professor. Isso é muito importante também, que o professor se atenha a isso. Não vá direto já estudar desde o comentário, mas antes disso você vai aqui dar uma olhada, dar uma refletida, dar uma ponderada no que o comentarista deixou para todos nós nesse texto sagrado inicial. E é bom que se diga que o comentarista desse trimestre, pastor José Gonçalves, deixou para nós essa preciosidade desse plano de aula maravilhoso. Os objetivos que também deve ser seguido por todos nós, diz o seguinte: explicar a natureza da graça. Qual é a natureza da graça? Da onde surgiu a graça? Ou da onde surge a graça? Da onde parte a graça? A graça, ela tem origem aonde? Qual é a sua natureza? É o primeiro objetivo, através de subsídio bíblico, de textos bíblicos, embasar essa natureza da graça, né? Nós lemos, por exemplo, o texto áureo por si, que é o verso 8, né, de Efésios 2, ele já vai mostrar algo que vai exemplificar, vai dar sustentação, o que vem a ser, ou qual é a origem, qual é a natureza da graça. Note bem que ele diz aqui, né, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, só aqui você já começa a desvendar esse primeiro item, ou primeiro objetivo, não é, da natureza ou a origem da graça. O segundo objetivo é apresentar a graça no contexto bíblico. O que é que a Bíblia fala sobre a graça? Professor, se atenha a isso. Não busque subsídios extra-bíblico, não busque, talvez, comentarista que desentoa com as verdades bíblicas. É muito importante isso daí. Apresentar a graça, sim, mas toda essa apresentação, essa exposição desta matéria, ou dessa doutrina da graça tão importante. Doutrina nada mais é que o ensino a respeito da graça. Deve ser baseada, estruturada, deve ser ponderada e analisada à luz da Bíblia Sagrada. Então, é apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro objetivo, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. O que tem a ver a Reforma Protestante com o assunto da doutrina da graça, ou do ensinamento da graça? É muito importante observar essa questão aqui. Qual o pano de fundo da Reforma Protestante que tem a ver com a questão da graça pela fé em Cristo Jesus, e até mesmo fazendo um paralelo da graça que agora nós vamos ver mais adiante, falar um pouquinho sobre a chamada graça barata. O que tem a ver isso com a Reforma Protestante? Então, essa classificação dentro do cunho histórico é importante também que você, professor, possa ponderar junto com os seus alunos, analisar junto, para que possa entender que esse período foi nada mais, nada menos do que uma espécie de resposta a, vamos dizer assim, a graça ela estava de uma forma muito abrangente, sendo realmente banalizada, sendo realmente mal interpretada. Então é muito bom entender esse contexto da reforma no que diz respeito à graça. Quarto lugar, ou quarto objetivo, pontuá-la no contexto contemporâneo. Esses são os nossos objetivos. Uma vez que nós falamos do contexto da questão do período histórico da reforma, óbvio que agora nós vamos aplicar todo esse bojo, toda essa questão desse assunto, esse conteúdo nos dias atuais, ou para nós hoje,
qual é o contexto, o que se fala, o que se diz, o que se entende sobre essa questão, contextualizando para os nossos dias, né? A palavra-chave, como diz o título da nossa lição, é banalização. O que vem a ser banalização? O que é essa palavra banalização? Estou banalizando alguma coisa. Nesse caso, a banalização da graça. A palavra banalização é algo banal, né? Algo sem valor, é algo até mesmo desprezível. Se você for conceituar mesmo, algo trivial, algo comum. A banalização da graça é um perigo, e eu diria até um pecado, porque é você desvalorizar algo que foi dado sem mérito humano, ou seja, é um valor incalculado, ou incalculável, né? Então a banalização é a palavra-chave. Nós temos que observar esta questão para nós conseguir entender. Quando a gente fala de sutileza também, é bom que voltar um pouquinho aqui, é importante você, professor, e eu tenho um certo cuidado, ainda que entendo que preciso me dedicar a talvez até um pouco mais nesse aspecto, nesse quesito, mas conceituar alguns termos, né, palavras, para que possa clarear ou aclarar a mente dos nossos alunos. Porque nós falamos no título, né, a sutileza. Mas o que vem a ser sutileza, né, de Satanás, nesse caso, do tema maior, principal desse trimestre? Sutileza seria uma forma suave, né, ou uma forma perspicaz, hábil até, de talvez até imperceptível em algum momento. Então, a sutileza da banalização seria bem suave, vem introduzindo algo que é de um valor incalculável, taxando aquilo como algo desprezível, sem valor algum, algo trivial ou comum. Esta realmente é a estratégia de Satanás, é a estratégia do inimigo. Hoje, eu digo hoje, no presente século, a estratégia do inimigo, de Satanás, não é, muitas das vezes, levar alguém para uma arena, como na época dos romanos, mas hoje de forma, com a sutileza, tornando as coisas confusas na mente das pessoas, com muita sutileza, com muita sagacidade, com muita suavidade, tirando o valor daquilo que há de maior preço, de maior valor, que é a graça dada a todos nós. Então é muito importante conceituar desde ou a partir do tema ou do título da nossa lição. Ok, queridos? A introdução nos diz o seguinte: a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. É o que nós chamamos, é o que nós estamos falando até aqui, é a graça barateada. É muito importante nós observarmos isso daí, que o ensino a respeito dessa temática, ou seja, a doutrina da graça, ela tem sido muito mal compreendida. Eu diria que mal compreendida e até mesmo pessimamente ensinada por pessoas que a baratearam, por pessoas que até mesmo não compreenderam, não entenderam e de alguma forma levam as pessoas a errar, a falhar. Vamos seguir aqui, nosso pequeno tempo passa muito rápido. Primeiro tópico da nossa lição, da forma que está aqui classificado, ou a disposição da nossa lição colocada pelo comentarista, o primeiro tópico diz compreendendo a graça. O primeiro item diz assim: a graça é divina. Ou seja, nós falamos da origem, né? A graça, ela é divina, é dom de Deus. Vale repetir novamente aqui o Efésios 2:8. Não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, ela é divina. Se você for observar na lição, que eu achei interessante também aqui, ninguém pode salvar-se a si mesmo, né? Ou se autopromover
como um cidadão do céu. Não, precisa da graça. Precisa realmente fazer jus a essa graça. Não vem do homem, ou digamos assim, de baixo para cima, mas é de cima para baixo. A graça, ela é divina. Segundo item dentro desse primeiro tópico, ela diz o seguinte: a graça, ela é imerecida. É óbvio, se você for perguntar a alguém, qualquer um dos seus alunos, né, por menos instrução, menos conhecimento, ele vai responder para você que a graça é um favor imerecido. Ali, a graça, ela é imerecida. Voltando no texto áureo, ela não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? É dádiva. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? Ou seja, é dado gratuitamente para quem não merece. E ele mostra aqui, é interessante, que não há justo nenhum sequer. Paulo escreve isso. Se você for observar Romanos 3:10, ninguém pode por si só se safar da sentença do pecado, mas é por graça, é por favor imerecido, a graça do Senhor Deus. Na sequência, a sinopse do tópico primeiro diz assim: Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso essa graça é um favor imerecido. Deus quis, ponto. Não se discute isso. Às vezes as pessoas querem entrar até mesmo em atrito ou querer questionar o inquestionável. Deus quis agir com graça. Ele quis. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal. O apóstolo João, não encontrando ali o adjetivo, não conseguindo mensurar a intensidade desse amor, diz: Deus amou o mundo de tal. Pronto, tal maneira. Ou seja, ele quis agir com graça. Isso é maravilhoso. Vamos seguir no tópico 2, a graça no contexto bíblico. Primeiro item, a necessidade da graça. O interessante aqui, amados, por que a necessidade da graça? Se você for observar, vai falar para nós da desobediência dos nossos pais lá no Éden. Lá no Éden, ou seja, Adão, infelizmente, né, quando a gente fala Adão e Eva, homem no sentido genérico, a humanidade, eles estavam ali plantados no jardim, tendo ali, a Bíblia diz, a viração do dia, a presença do Todo-Poderoso, do Altíssimo, mas Deus deu uma regra, Deus deu uma diretriz, mas Deus, Ele deixou, porque Deus os criou com direito de escolha, nós chamamos com livre-arbítrio, mas eles escolheram desobedecer. Infelizmente foram ludibriados, enganados por Satanás, e nós conhecemos muito bem a história. A necessidade da graça, ela parte a partir desse ponto, ou seja, com a queda do homem, com a queda de Adão. Se você for ver, caro professor, a nossa lição, e os irmãos percebam, professor, que a gente não está entrando muito em detalhes, até porque essa aula, ela tem como objetivo atingir e dar um subsídio para os professores, você vai esmiuçar mais na classe, junto dos alunos, mas você pode observar que o primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Está aqui Romanos 5:12, a parte A, ou seja, voluntariamente. A partir daí, a necessidade da graça, ou seja, ele, na verdade, e você vai ver, Paulo fala isso aos Romanos também, todos pecaram, 3:23, não é isso? De Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, era já a graça do Senhor Deus. Nós vamos ver daqui a pouco, mais adiante aqui, no próximo item, que Paulo também escrevendo a Tito, ele fala que a graça, ela se manifestou, né? Trazendo salvação a todos. Essa manifestação da graça é de algo que já existia. Não se pode manifestar algo sem que exista. Houve uma manifestação da graça, ou seja, a manifestação, porque ela já existia. Então a graça veio por necessidade
Qual a necessidade? Do erro, do pecado, da desobediência. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado, né? 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da graça ou da glória de Deus. O segundo item, a extensão da graça. Isso aqui é muito importante, professor, que você detalhe aqui, não teremos tempo agora, nem é o propósito, mas existem algumas heresias, às vezes até algumas interpretações com relação à extensão da graça. E aí, sim, aqui cabe, e está na lição, Tito 2:11, né? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a uma parte de pessoas, é isso? Não, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ou seja, todos estão debaixo da graça, todos, a graça é para todos. Se é um favor imerecido, se não é meritória, se não é pelo meu mérito, pelo seu mérito, logo subentende-se que a graça é para todos. Agora, se é para todos, agora tem que fazer jus à graça, e nós vamos ver mais adiante, mas dentro dessa questão da extensão da graça, é bom que se entenda isso, e esse verso de Tito, Paulo a Tito 2:11, é um referencial para a explicação, dentre outros, a explicação da extensão da graça, ok? A sinopse do tópico 2 diz o seguinte: no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Veja que eu coloquei em negrito. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Todos. Nós vamos ver aqui que aquele que crê, a Bíblia diz, não é isso? E for batizado será salvo. Ou seja, aquele que crê é a necessidade. Para o quê? Integrar e fazer justo a essa graça que é para todos. Não tem esse negócio de a graça, é para A, para B, para C, para D, para tantos números que estão marcados. Não existe isso. A graça, ela foi entregue para todos. Agora, quem será salvo, quem não será, depende da atitude de fazer jus à graça ou não. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A graça também era para ele, a graça também era para ela, mas não quis, rejeitou. É fácil entender isso, amados, não sei porque as pessoas confundem e se batem tanto e complicam o que é tão fácil, complicam mais o que é tão fácil de entender. Haja visto o texto que nós falamos, ou melhor, o episódio do Éden, está claro. O Senhor Deus colocou-os no jardim e disse para eles o que eles podiam e o que eles não podiam, mas deixou livre o acesso. Até então o acesso estava livre. Deus estava dizendo já o seguinte, já talvez, vaticinando o seguinte: a graça é para todos, ou seja, você tem o livre arbítrio, você tem o direito de escolha, ou você vai e abraça a graça, ou você não vai e vai para a perdição. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que agora? Porque agora fizeram jus à carne, ou melhor, à graça. Se você for voltar um pouquinho no capítulo 7, nós citamos o 8, você vai ver que Paulo faz um paralelo entre a natureza pecaminosa, entre o homem e a parte de Deus. Ele fala: miserável homem que sou, quem me fará livrar do corpo dessa morte? Ou seja, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero está sempre perto de mim. Ele está mostrando um retrato do homem debaixo da lei do pecado. Aí ele inicia o 8:1 dizendo: portanto, agora o que? Ele mostra um Paulo antes, um Paulo depois, ou seja, um homem debaixo da lei do pecado, um homem debaixo da graça. Glória a Deus por isso. Então a graça é para todos, por isso ela é estendida a toda a humanidade. Ok, amados? Detalhe isso com seus alunos com maior abrangência. A graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. Lembra que nós falamos? E o comentarista também, ele enfatiza aqui, muito bem explicitado e detalhado, que a reforma foi como se uma resposta para a banalização da graça. Por quê, amados?
Aqui é o seguinte, eu até grifei, de uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação, negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. Por que desconfigurada, amados? Porque eles passaram, observe bem, o entendimento, aos poucos, talvez, possivelmente, com o clero e tantas coisas que foram incutindo na mente dos fiéis da igreja naquela época, começaram agora a ter rituais, liturgias, indulgências e tantas coisas mais, para que se fosse algo imprescindível fazer para que se obtesse a salvação, banalizando, deturpando ou dilacerando totalmente o que é de fato a graça. A reforma, ela chega agora como uma resposta a tudo isso, sendo que a salvação através da fé pela graça. Eu gosto muito do texto que vocês, todos nós vamos ler na classe, mas eu fiz questão de grifar, que é o verso de número, que é o texto áureo, mas o 9 e o 10, porque o 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. O verso 9 diz, não vem das obras. E o verso 10, é interessante que o 8, ele é antes, e o 10, ele é depois. Enfatize isso com seus alunos. Como assim, pastor? Antes de você fazer jus à graça, ou seja, você está nos delitos de pecado, pela fé e através da graça, você é salvo, ok? Pela graça. Agora, uma vez salvo, o verso 10 responde, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Você precisa entender essas duas colocações. A salvação é pela graça, mas uma vez salvo, agora o salvo, ele é salvo para as boas obras, não é para obras, ou seja, ou a salvação através das obras, mas é pela graça para a realização de boas obras. Isso aqui é muito interessante que você exemplifique e esclareça muito bem em classe também essa questão aqui. Mas a corrupção da doutrina da graça na época medieval, onde surgiu a posteriori a reforma, foi realmente algo imprescindível naqueles dias. Então, o segundo aspecto, ou o segundo item do terceiro tópico, a restauração da doutrina da graça. Uma vez que nesse período havia uma distorção, havia realmente uma confusão com relação à graça, a salvação passou agora a ser meritória, agora se resgata a essência da doutrina da graça, se restaura novamente realmente o ensino bíblico da graça. E quando a gente fala em ensino bíblico da graça, é bom que se entenda que foi necessário voltar para as Escrituras, foi necessário realmente resgatar os primórdios da Escritura. Professor, vocês se lembram que nós falamos logo no início, alguns minutinhos atrás, que a base para o ensino e o estudo sobre a doutrina da graça é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por que naquele período pré-reforma, vamos dizer assim, estavam incutindo muitas liturgias, muitas coisas? Aí foi o que? Corrompeu-se o ensino da graça, porque a igreja saiu da palavra. Toda vez que sai da palavra, se corrompe a graça, a fé, o entendimento cristão. Agora, a restauração da doutrina da graça nada mais foi do que a volta para as Escrituras, a volta para a palavra. Portanto, caro professor, ensine a graça a partir da palavra. Ensine seus alunos a partir da Bíblia Sagrada. A sinopse do tópico 3, a graça no contexto da reforma revela duas realidades. Duas realidades, a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça, foi o que nós acabamos de falar. E o quarto e último tópico, a graça no contexto contemporâneo. Nós vamos observar agora o seguinte. Primeiro, a graça barateada. Nós já demos uma pincelada com relação a isso. Que vem a ser isso? A graça barateada,
comentarista diz o seguinte: foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Essa palavrinha foi introduzida na literatura para exemplificar o que, infelizmente, no nosso tempo, inclusive, se barateia a graça. Ou seja, venha você é alvo da graça. Aí distorce até Tito 2:11, a graça é para todos. Venha da forma que você está, continue pecando, continue prostituindo, continue fazendo o que você faz, não tem problema, Deus é amor, é graça, não é porque merecemos mesmo. Eles distorcem as coisas. A graça, lembra lá que nós acabamos de falar, a salvação é pela graça. Agora, uma vez salvo, é para boas obras. E essas obras não falam apenas de donativos, de você atender, tudo isso faz parte do Evangelho de Cristo, mas para boas obras fala da conduta cristã, da postura. A Bíblia fala que agora é novidade de vida. Aquele que pecava não peca mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que roubava não rouba mais. Ou seja, a graça barata é aquela graça que fala assim: vem aqui, serve ao Senhor, vai aqui, você vai participar da ceia, vai passar pelo batismo. Alguns nem passam, né? O mandamento inexorável do Senhor, mas é um mandamento. Nós temos que observar essa questão. Fique aí mesmo, sirva a Deus, você vai para o céu, não tem problema, né? Não, nada disso. Esse contexto é muito complicado, a graça se tornando barata. E por último, o valor da graça, que é o item 2 do tópico 4. O valor da graça, Paulo também fala sobre isso, né? A primeira epístola aos Coríntios 7:23, vocês foram comprados por bom preço, ou seja, é preço de sangue. Esta graça que para nós é um favor imerecido, digamos que é de graça a salvação, mas depois existe algo a cumprir, mandamentos do Senhor, mas custou o preço de sangue para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante, professor, que você observe isso com maiores detalhes. E a sinopse do quarto tópico, que você pode observar aqui, diz assim: no contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. Fale isso para o seu aluno, mostre esta questão, a necessidade de valorizar a tão grande e merecida dádiva da graça divina para todos nós. Alguém já não valoriza mais o fato de ter sido alcançado pela graça. Eu grifei ali, olha só, priorizar o valor de tão grande ensinamento cristão ou doutrina cristã. É muito importante esta questão, meus queridos. E chegamos aqui à nossa exposição dessa pré-aula, na conclusão que diz o seguinte: a Bíblia é sempre a régua, lembra que nós falamos no início? Através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. É aqui na palavra, é a Bíblia, não fuja dela. No período medieval, pré-reforma, eles saíram da palavra. A restauração do ensinamento bíblico houve através da volta para as Escrituras. E agora eu grifei em vermelho ainda: a salvação é somente pela graça. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. E lembrando a todos que para a próxima semana continua aí a sutileza da imoralidade sexual. Na sequência, se você deseja ainda aprofundar mais, está aí no nosso playlist aí na página da De Cruzeiro SP, a leitura bíblica. Você pode ir lá, está tudo lá gravadinho, está lá os irmãos lá na leitura bíblica, você pode fazer ainda e aprofundar cada vez mais. Se preferir ainda estudar de forma sistemática, aí você pode fazer a sua matrícula no CETADS, Pastor João Barbosa da Silva, está aí o telefone, lá você vai se aprofundar, lá você vai estudar de forma sistemática a palavra de Deus. Deus abençoe, meu caro companheiro, amigo professor, professora, tenha uma excelente aula, lembrando sempre os seus alunos que a salvação é pela graça e ao estudá-la precisa ter embasamento bíblico. Um forte abraço, até a próxima, que Deus em Cristo te abençoe.